Hi everyone, welcome to our English class today. Today we are going to learn about International Women's Day, alright? International Women's Day. The Fight for Women's Rights, a luta pelos direitos das mulheres. Que vocês podem ver, temos uma timeline em que ela está presente fatos importantíssimos na conquista dos direitos da mulher. Entre 1912 e 1973. As you can see, we have some important facts about women's rights. In 1912, women allowed to occupy positions in government administration. Então, como podemos ver, as mulheres conquistaram as posições de trabalho em relação ao governo, a ter vagas, a ocupar vagas administrativas no governo. In 1927, women get equality with men in what concerns divorce, custody of children and right to property. Então, em 1927, as mulheres conseguiram conquistar o direito de igualdade em relação aos homens, com relação a divórcio, guarda das crianças e o direito à propriedade. In 1938, women allowed to serve in all positions except for those belonging to the clergy and the military. Então, em 1938, as mulheres foram permitidas a ter posições de trabalho, exceto na questão da igreja e nas questões de vagas de trabalho militares. In 1952, women get the right to serve in all official capacities. As mulheres conseguiram, então, o direito de servir em todas as questões relacionadas às suas capacidades em relação aos oficiais, a prestar vaga para serviços militares, etc. In 1973, women conquered the right to vote. Então, quer dizer, as mulheres conquistaram o direito ao voto. 1973, como vemos, estamos no ano de 2021, faz pouco tempo em que as mulheres conquistaram esse direito de também votar nos seus governantes, que lideram toda a nação. O objetivo da nossa aula de hoje justamente é focar relacionado ao período histórico em que a mulher está inserindo. Também temos que falar sobre a importância delas na nossa história, na nossa vida, nas nossas vivências familiares, certo? Partindo desde a sua mãe ou aquela pessoa em que cuida de você, atribuindo a essa mulher a questão da força, da resistência e do exemplo que ela é para nossas vidas, tá certo? Continuando o nosso trabalho com timeline, com a linha do tempo, nós temos a presença aqui na figura da mulher forte que foi Rosa Parks. Rosa Parks, ela foi uma ativista do movimento de direitos civis negros dos Estados Unidos e que foi um período bem crítico, tá certo? Que ela viveu e que se chamava apartheid, que essa pronúncia significa separação. Foi um regime de segregação racial implantado na África do Sul em 1948 e foi adotado pelos Estados Unidos, então. Okay? O que é essa política de segregação que houve nessa época em que a Rosa Parks sofreu junto com outras pessoas? Um fato bastante importante relacionado ao ativismo de Rosa Parks aconteceu em 1955, em 1955, num ônibus, tá certo? Então, nesse ano mencionado, ela ficou marcada por recusar-se a obedecer uma lei segregação. Rosa Parks, como já foi falado, ela foi uma norte-americana que ficou marcada por recusar-se a obedecer uma lei segregacionista que existia no transporte coletivo de Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos. Esse ato dela, que ocorreu em 1955, resultou na sua prisão e, em represária, a população afro-americana da cidade se mobilizou para boicotar os ônibus da cidade. A ação de Rosa foi o estopim para o início dos movimentos que lutaram pelos direitos civis dos negros norte-americanos.
Ela foi um dos grandes ícones desse ativismo antirracista e defendeu causas relacionadas ao longo de toda a sua vida. E rendeu a todo esse ato dela várias homenagens em vida e também após a sua morte. Women who made or makes a difference. Nesse tópico, nós vamos agora, parte da nossa aula, destacar algumas mulheres, ok? No mundo e no nosso próprio país, que fizeram e fazem a diferença, ok? Mas antes, vamos analisar agora alguns cartazes que são importantes para também contextualizar nossa aula de hoje, ok? Primeiro cartaz, Together We Can. É uma frase muito forte, muito bacana, que se diz assim: juntas nós conseguimos, nós podemos. No segundo cartaz, nós temos aí 8th March. O que é essa data? Dia Internacional da Mulher, tá bom? Então, em inglês, vocês estão vendo aí como é que se escreve. Uma das formas de se escrever, na verdade, tá ok? Primeiro o dia, depois o mês. 8th March. The third poster, Happy Women's Day. Você pode justamente usar essa frase aí bem forte e colocar para aquela pessoa, aquela mulher super especial, né? Desejando Feliz Dia da Mulher. Em inglês é Happy Women's Day, ok? Depois de aprendermos um pouco dessa parte histórica, conhecermos Rosa Parks, a timeline relacionada à força da mulher e às suas lutas e as conquistas, vamos ver agora algumas mulheres que fizeram no passado muitas contribuições para a nossa história, para o que nós temos hoje, nossa vivência, tá bom? Eu vou ler um pouco para vocês agora sobre a biografia da Anne Frank, encontrada no site eBiography. eBiografia, ok? Vou deixar o link para vocês terem acesso. Anne Frank nasceu em 1929 e morreu em 1945. Foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, deixando escrito um diário que foi publicado por seu pai, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, Polônia, intitulado O Diário de Anne Frank. Mary Curie foi uma cientista polonesa, descobriu e isolou os elementos químicos, o polônio e o rádio, junto com Pierre Curie. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física e a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Frida foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos e inspiração surrealista também por suas fotografias. Charlotte Cooper foi uma tenista britânica e a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpica. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira. Junto com outros escritores modernistas, lançou um movimento chamado antropofágico. Foi o mais radical dos movimentos do período modernista aqui no Brasil. Então, como vimos, todas as mulheres trouxeram suas contribuições. E claro, eu falei algo muito resumido. Eu desejo que vocês pesquisem mais sobre elas. Agora nós vamos ficar com as mulheres que estão agora na atualidade contribuindo com o mundo e com todos nós, tá certo? A primeira figura feminina que nós estamos vendo é a Chimamanda Ngozi. Ela é atualmente uma das mulheres mais conhecidas e as maiores vozes da literatura africana. Ela é uma escritora nigeriana e suas obras já foram traduzidas por mais de 30 idiomas. Malala nasceu em 1997, é uma militante do direito das crianças. Ela é uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Shirin Ebadi é uma advogada, ex-juíza e ativista dos direitos humanos. Em 2003, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo significativo e pioneiro esforço pela democracia e os direitos humanos, em especial pelo direito das crianças, mulheres e refugiados. A nacionalidade dela é do Irã, iraniana. A Sueli Carneiro é uma filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro. É a fundadora do Instituto da Mulher Negra e é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Possui doutorado em filosofia pela USP, Universidade de São Paulo. Como nós estamos passeando por todo esse universo dessas mulheres maravilhosas que contribuíram e contribuem para o nosso mundo e para a nossa história, temos agora uma mensagem bastante linda da Michelle Obama. Vamos lá ler comigo?
There is no limit to what we, as women, can accomplish. Então, não existe limite para o que nós, como mulheres, podemos conquistar. Agora vamos aprender um pouco sobre as palavras cognatas contextualizadas no tema International Women's Day, Dia Internacional da Mulher. Finally, what are cognate words? O que são palavras cognatas? They are English words with similarities from Portuguese language, ok? Então, elas são palavras de língua inglesa que são similares com a língua portuguesa. Sabe aquela palavra que você vê na blusa de um colega e diz assim, essa palavra eu sei que está em outro idioma, está na língua inglesa, mas eu consigo entender ela? Aquela palavra é uma palavra cognata. A origem das palavras cognatas se dá porque o nosso idioma, a língua portuguesa, e nós estamos aprendendo a língua inglesa, elas são irmãs bem distantes. Então, a origem delas, a raiz delas, na história das línguas, elas têm a mesma mãe, o mesmo latim, ok? Então, a origem delas está atrelada a isso. Elas são irmãs distantes, ok? É como se fosse numa árvore. Nós temos lá embaixo na raiz o latim e um dos ramos dessa árvore gigante é a língua portuguesa, outra a língua inglesa, outra o espanhol, o italiano e por aí vai, tá bom? Teacher, por que essas palavras são importantes? Elas são importantes para poder te auxiliar durante esse processo de aprendizagem da língua inglesa. Conforme a explicação que nós vimos agora, quais são as palavras cognatas que estão presentes nessa imagem? Words to inspire. Quais são as palavras cognatas que nós podemos achar? Pronto, encontramos algumas palavras cognatas, né? Future, futuro, independent, independente, social, social, limits, limites, respect, respeito, human, humano, artist, artista. Claro que dentro da imagem ainda tem muitas outras palavras cognatas, tá bom? Para concluirmos a nossa aula de hoje, eu quero que vocês assistam um vídeo chamado What is International Women's Day, que está presente na plataforma do YouTube, ok? Para que esse vídeo? Para que ele serve? Ele serve para te ajudar a aprender mais ainda a língua inglesa através do listening, da prática, e depois você vai ver a questão do speaking, que vai melhorando muito, da questão da sua fala. O vídeo é legendado e eu garanto que vocês vão amar o vídeo. O conteúdo é maravilhoso e super tranquilo, ok? Escutem várias vezes que a língua inglesa, qualquer outro idioma que você esteja aprendendo, precisa de bastante prática, ok? Não é decoreba, é repetir, procurar, expor-se ao máximo ao idioma, ok? Da mesma forma que vocês aprenderam a língua portuguesa, cercados pelos seus familiares, pelas pessoas falando a língua portuguesa, vocês acabaram aprendendo português. Do mesmo jeito, agora que nós estamos aprendendo a língua inglesa junto nessa caminhada com a Teacher Jessica, eu recomendo, vocês escutem bastante a língua inglesa, músicas, séries, vídeos, clipes, leiam frases, coisas que interessem vocês de um modo geral e vão te ajudar bastante. Todas as dicas que eu tô passando para vocês agora. Bye bye, see you next class.